Muito bem, meus irmãos, quero convidá-los para lermos duas escrituras nesta hora. A primeira escritura, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. E a segunda escritura, Apocalipse, capítulo 10, do verso 1 ao 3. Primeira escritura, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. No momento de abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Agora, primeiro é Apocalipse, capítulo 10, verso 1 ao 3. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Obrigado, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio de poder ler a Sagrada Escritura. São letras, e as letras matam, mas o Teu Espírito vivifica. Quando o Senhor vivifica a letra, podemos tê-la como uma vida para nós, pois Tua palavra é Espírito e vida. Dê-nos um pouco mais desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos tentar falar um pouco nesta noite sobre a grande voz e a última trombeta. Muito bem, meus irmãos, temos que ver que a mensagem do profeta, o irmão Brana,
profeta de Deus, o qual nós temos crido em tudo que ele tem dito no seu ministério profético. Nós dizemos amém. Nós confirmamos com um amém. Independentemente se o que ele diz no seu ministério profético contraria nossas ideias, pensamentos, opiniões, crenças, tradições. Mas o que o profeta diz, se nós cremos no irmão Brana como profeta de Deus para o tempo do fim, nós temos que confirmar com um amém. E eu acredito que o irmão Brana foi vindicado profeta verdadeiramente, apesar do irmão Brana ter nascido um profeta, só foi vindicado profeta quando de fato a palavra veio ao irmão Brana. Porque o que vindica um ministério profético é quando a palavra vem ao profeta. E nós sabemos que a palavra só veio ao profeta irmão Brana em 1963, quando a palavra, o livro dos 7 selos foi aberto pelo próprio Senhor, e ele trouxe o livro aberto, a palavra, e ela foi entregue ao 7º anjo, e ele foi vindicado profeta. Isso quem disse foi o próprio irmão Brana, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262. Ele disse: lembrem-se, a terceira puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, para revelar a verdade oculta que tem estado selado na palavra, e não a ordem mais superior para vindicar um profeta a não ser a palavra. Certo, meus irmãos? Então, nós confirmamos com um amém tudo que o profeta de Deus, o irmão Brana, falou. Eu queria aconselhar aos irmãos, se você tomar o que o irmão Brana disse antes de 1963, ou antes da revelação dos 7 selos, antes do irmão Brana ser vindicado profeta, se você tomar algo antes que contrarie, que venha de forma que esteja em contradição com o que o irmão Brana falou a partir da revelação dos 7 selos, você tem que ficar com o que o irmão Brana falou a partir de 63 com os 7 selos. Por quê? Porque antes dos 7 selos, o irmão Brana não era vindicado profeta, ele não tinha recebido a revelação dos 7 selos, ele estava pregando como muitas ideias e pensamentos, como um estudante bíblico, baseado nos seus estudos bíblicos, em alguns assuntos que outros pregadores pregavam, e ele cria de igual modo. Porém, quando a revelação dos 7 selos chegou, a palavra foi entregue para vindicar o irmão Brana como profeta. Aquelas ideias, aquelas opiniões que o irmão Brana tinha a respeito de alguns assuntos que ele cria de igual modo aos outros pregadores do seu tempo, a revelação veio contrariando ao que ele mesmo pensava e cria a respeito de muitos assuntos. E então Brana corrigiu algumas coisas que anteriormente, antes dos selos, ele havia pregado. Portanto, você tem que ficar com o que Brana falou a partir dos 7 selos até a sua morte, o que ele pregou. Fique, segure,
porque é a revelação de Deus para nós. O irmão Brana disse na mensagem Shalom, parágrafo 26 e 27, se referindo da nuvem que veio no Monte Pôr do Sol, a nuvem formada de 7 anjos, no dia 28 de fevereiro de 63, ao se referir a esta fotografia da nuvem, na mensagem Shalom, ele disse no parágrafo 26 e 27, ele diz: eu desafio a qualquer um a dar uma olhada nos selos e achar falha neles. Portanto, não há falhas nos 7 selos. Não há falhas. Não há falhas aqui nos 7 selos. Não há falhas. Porque isto é uma revelação dada por Deus. Tudo que Brana pregou aqui, ele ouviu no quartinho, quando a luz, a coluna de fogo, Cristo estava dizendo para o irmão Brana, e ele estava anotando tudo para depois vir no tabernáculo Brana e repetir o que ele ouviu de Cristo. Agora, ele fala aqui e mostra os 6 selos. O 7º, se você ler, você não vai compreender, porque Brana aqui no 7º selo diz que Deus não revelou. Você vai ter compreensão do 7º selo quando você lê as mensagens posteriores aos selos. Aí Brana vai explicando, vai falando, vai pregando, deixando as coisas nas mensagens posteriores, aí você vai entender o que de fato é o 7º selo. Por exemplo, na mensagem A Festa das Trombetas, 264, Brana disse: não percam isto. Quão tremendo ou quão impressionante da mensagem do 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. E Apocalipse 10 era o 7º selo. Brana falou isto em 64, na Festa das Trombetas. Ele não falou que o 7º selo é Apocalipse 10, aqui, quando estava pregando o 7º selo. Ele não falou, ele falou depois. Por isso que os irmãos estão confusos quando lê só o 7º selo. Eles, não, Deus não abriu o 7º selo, porque eles não conseguem ver nas mensagens posteriores o que Brana disse, o que é o 7º selo. Certo? É só para deixar para os irmãos compreenderem quão necessário é ficar somente com o que o profeta de Deus falou, sem interpretação, sem uma conjectura, porém tudo que o Brana falou. Se ele falou algo em 62 para trás, que concorda com selos, segure. Se ele falou algo de 63 para trás, que difere com selos, fique com selos e com as mensagens posteriores. Deu para entender isso, meus irmãos? Muito bem. Então, veja, falando sobre a última trombeta, a grande voz e a última trombeta, Paulo, o primeiro profeta e apóstolo, mensageiro da primeira era, disse: num momento de um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta de Deus, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, quando é que os mortos ressuscitam? É ante a última trombeta. Aí eu pergunto, se é a última trombeta, logicamente, houveram trombetas antes dessa última, senão ela não seria a última. Deu para entender? Se é a última trombeta, então teve trombetas que soaram antes, para que essa que ao soar seja a última. Certo? E quando essa última trombeta soa, é quando os mortos ressuscitam. E os mortos só podem ressuscitar por meio da grande voz, por meio da voz de arcanjo, por meio da voz de ressurreição. Não há ressurreição sem a voz
de ressurreição, que é a voz de arcanjo, que é a grande voz. Por isso, eu quero ler com os irmãos, na mensagem do irmão Brana, a mensagem Cisternas Rotas, Cisternas Rotas, pregada em 64, parágrafo 158. Porque os mortos ressuscitam ante a última trombeta. E se essa trombeta é a última, então houveram trombetas antes dessa última, para que essa, quando soe, seja a última e não tenha outra trombeta depois desta. Aí Brana vai falar algo sobre isso. Cisternas Rotas, 158. Quero que os irmãos prestem bem atenção. Orando para que Deus tão ricamente abençoe a cada um de vocês, que sua graça e misericórdia esteja com vocês no decorrer da próxima semana. E se algo acontecer, que de um de nós deslize para o além do véu agora, somente recordem que é apenas algumas horas de sono e repouso até que nos encontremos. Quer dizer, o Breno está dizendo aqui, se algum de nós aqui for além do rio, quer dizer, morrer, ele disse, somente recordem que é apenas algumas horas de sono e repouso até que nos encontremos. Aí ele prossegue e diz: os que ficarem vivos, lembre-se de que os que ficarem vivos, que estão dormindo, agora eu quero enfatizar essa parte que eu vou ler, irmão Brana diz, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, reticências, ele diz, a sexta acabou de soar. A sexta o que? A sexta trombeta. Acabou de soar. E essa última trombeta, no caso que é a sétima, porque se a sexta acabou de soar, essa última é a sétima. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Ela soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente descansando até este tempo. Então, o irmão Brana traz luz para nós que essa última trombeta que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 15, verso 52, que os mortos ressuscitam, é a sétima trombeta. E a sétima trombeta soa ao mesmo tempo do sétimo selo e é a vinda do Senhor, onde os mortos ressuscitam. Aí Brana diz, a sexta trombeta acabou de soar. Agora eu quero deixar isso claro aos irmãos, que essa trombeta, que é a última, que é a sétima, que soa ao mesmo tempo do sétimo selo, e é a vinda do Senhor, ela não tem nada a ver com a trombeta para judeus. Porque esta última trombeta, que é a sétima, ela soa ao mesmo tempo do sétimo selo. E sétimo selo não é para judeu, é para gentil. Então, as trombetas para judeus são distúrbios políticos, onde as coisas são realizadas com os judeus de forma literal. Guerras, acordos políticos, distúrbios políticos. Mas para a noiva gentílica, a igreja, a esposa do Senhor Jesus, Deus trata com 7 selos,
que é distúrbio religioso e é algo espiritual. E os 7 selos são manifestados para a noiva. E você tem dentro dos 7 selos esses 7 mensageiros, 7 eras, e cada mensageiro tem uma mensagem, e cada mensageiro toca uma trombeta, a trombeta do Evangelho. Por isso, Brana disse: a 6ª trombeta acabou de soar. A trombeta do Evangelho pregada pelo 6º mensageiro, Wesley. A 6ª trombeta, na era de Filadélfia, acabou de soar. Aí Brana disse: essa última trombeta como o último selo será a vinda do Senhor. Aleluia. Ela soará e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então agora a última trombeta que vem depois da 6ª, o último mensageiro que vem depois do 6º é Brana. E Brana tem a última trombeta. E quando Brana manifesta como profeta de Deus, sua trombeta soa ao mesmo tempo do 7º selo, na vinda do Senhor, na pedra de coroa. Apocalipse 10. Onde é que está a trombeta do 7º anjo? Se não em Apocalipse 10, verso 7. É dito, Apocalipse 10, 7: mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. A trombeta do 7º anjo é a última trombeta. E ela só pode ser tocada em Apocalipse 10. Porque Apocalipse 10, 7 diz: quando, no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta. E o que é Apocalipse 10? O 7º selo. A festa das trombetas, 64 parágrafos. A Brana disse que o 7º anjo é o mensageiro do 7º selo, e Apocalipse 10 era o 7º selo. Por isso Brana diz que a 6ª trombeta acabou de tocar, e a 7ª trombeta com o 7º selo será a vinda do Senhor. E onde é que acontece a vinda do Senhor? Se não em Apocalipse 10. Apocalipse 10, 1 diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo. Quem é este? É Cristo. Ele vem descendo do céu, é a sua vinda. E quando ele vem com um livro aberto na mão. Que livro é esse? O livro dos 7 selos. Glória a Deus. Agora veja, na mensagem do irmão Brana ainda, envergonhados dele, mensagem envergonhados dele, parágrafo 210. Eu sei que, irmãos, muitos irmãos, algumas pessoas, elas nos ouvem pregar e muitas delas querem ouvir, sobre doutrina de roupa, corte de cabelo, comportamento de marido e mulher, casal. Eu acredito que isso também tem que ser pregado, é lógico. Mas eu também acredito que esse tipo e qualidade de pregação que nós temos ouvido no tempo do fim, com respeito à revelação dos mistérios, 7º selo e tudo isso que temos ouvido, eu acredito que quando isso é revelado ao indivíduo,
seja ele marido, seja ele esposa, um jovem, um adulto, um ancião, eu acredito que isso, uma revelação, produz um novo nascimento. E logo eu acredito que esse marido, essa esposa, esse jovem, esse adulto, este ancião, cumprirá o seu papel. E logo eu acredito que o casal, se os dois têm revelação, eu acredito que as coisas correrão bem. Se só um do casal tiver revelação, só um vai fazer a coisa acontecer. Mas se os dois tiverem revelação, eu acredito que isso irá fluir, sem nenhuma manufatura, sem nenhuma imposição. É algo que é revelado, é de dentro para fora. E a fé vem pelo ouvir, né? Então é tempo de pregação que expõe essas coisas, sem deixar de pregar a doutrina sobre roupa, sobre comportamentos, sobre casais. Isso é necessário, isso é importante, faz parte da pregação. Mas eu acredito que essas mensagens que mostram a diferença da fé da esposa de Jesus Cristo para o que é a igreja denominacional também é necessário, porque a fé de rapto está nos trovões. Amém? Então, envergonhados dele, parágrafo 210, podemos ler? O que o irmão Brana diz sobre a sétima trombeta, né? E o sétimo selo. Eu acredito que é no meio do parágrafo, assim: estarei orando para que Deus abençoe ricamente cada um de vós, que a sua misericórdia e graça esteja contigo até a semana que vem. E se qualquer coisa deve acontecer, que um talvez possa atravessar o véu, aí quero enfatizar, o irmão Brana diz: agora, somente recorde que há somente poucas horas para dormir e descansar até nos encontrarmos. Recorde que aqueles que estiverem vivos e permanecerem não precederão aqueles que dormem. Pois a última trombeta de Deus, ou a trombeta de Deus, a última trombeta, aí entre parênteses, a sexta já soou, e aquela última trombeta, como o último selo, será na vinda do Senhor. Ela soará e os mortos em Cristo levantarão primeiro. Então, quando é que esta última trombeta soa? Vamos ler na mensagem A Brecha entre as Sete Eras e os Sete Selos, parágrafo 248. A brecha entre as sete eras e os sete selos, 248. Mombrana diz: não importa se ele adormece na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, onde quer que ele adormeça, que acontecerá? A trombeta de Deus soará. Quero enfatizar agora, ele diz assim, aquela última trombeta soará ao mesmo tempo, presta atenção, ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem e o último selo é aberto. Quando é que a última trombeta soa? A última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo, quem é o último anjo? William Brana. Soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem e o último selo é aberto.
Então, segundo o irmão Brana, a última trombeta soa ao mesmo tempo em que o último anjo, Brana, está entregando sua mensagem. E o último selo é aberto. Aleluia. Ainda na mensagem à brecha, 256, parágrafo, o Brana diz: e mesmo os que ficarem vivos para a vinda, não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará. Agora eu quero enfatizar, Brana diz: naquela última trombeta, quando o último selo for aberto, e quando o sétimo anjo estiver entregando sua mensagem. Então a última trombeta soa quando o último selo é aberto e quando o último anjo está entregando sua mensagem. Por isso nós cremos que a última trombeta já soou, o sétimo selo foi aberto, porque ela é a mensagem do último anjo, o sétimo anjo. Então, meus irmãos, se a última trombeta já soou, que é a sétima, e o último selo já foi aberto, que é a vinda do Senhor, o que nós concluímos com isso? A conclusão que temos é que os mortos ressuscitam ante a última trombeta. Então, logicamente, os mortos já ressuscitaram. Aí alguém vem e diz: esse pastor é louco, não bate bem da cabeça. Mas é bom que um louco fala e um outro louco crê. Se você é um louco desses, está entendendo esse tipo de pregação, você é um louco mesmo. Tem mais um parágrafo, vamos aqui mais um pouquinho, no primeiro selo. Calma lá que nós vamos ver onde os mortos estão, se eles ressuscitaram, onde eles estão. Vamos ver onde eles estão, né? Mas com calma. Primeiro selo, 388. Primeiro selo, 388. Glória a Deus. É bom ver essas verdades tão claras, né? Primeiro selo, 388. Agora, não as pessoas ali, elas são gente de Deus, muitas delas, mas sabe de uma coisa? Quando chegarmos aqui, até estarmos com estas trombetas soando, e a próxima vez que eu vier para cá, estas trombetas soando, lembrem-se, quando aquelas do último anjo, a trombeta do último anjo, o último anjo foi o irmão Brana. Aquele terceiro anjo passou. Sai dela, povo meu. Agora eu quero enfatizar esta parte. Brana diz: quando aquele anjo voa, é ao mesmo tempo que essa mensagem desce aqui para a última trombeta, a mensagem do último anjo, o último selo é aberto. Tudo acontece ao mesmo tempo. Eu não sei como tem irmãos ainda que não acreditam, não creem que o sétimo selo foi aberto. Se ele é aberto ao mesmo tempo, quando o último anjo está tocando sua trombeta, a última trombeta. E a mensagem desce aqui, diz o irmão Brana. Vou repetir o final do parágrafo. Quando aquele anjo voa, quem é este anjo que voa? Ao mesmo tempo que essa mensagem desce aqui para aquela última trombeta.
E a mensagem do último anjo, que é o sétimo, o último selo é aberto, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, só há uma conclusão para nós tirarmos. Se você crê que o último anjo, o sétimo anjo, já tocou sua trombeta, ele foi o último anjo, e é ao mesmo tempo que ele, o último anjo, o irmão Branham está tocando sua trombeta, lógico que é a sétima trombeta do Evangelho, e tudo acontece ao mesmo tempo, o sétimo selo é aberto, é a vinda do Senhor. Os mortos ressuscitam, porque não importa, o irmão Branham disse, se ele morreu e está dormindo, se ele morreu lá na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília, na quarta vigília, na sexta vigília, quinta vigília, sexta vigília, sétima vigília, não importa, foi na primeira era, segunda era, terceira era, quarta era, quinta era, sexta era, sétima era, não importa, se ele está dormindo, é ante a última trombeta, os mortos ressuscitam, e a última trombeta, ela soa ao mesmo tempo que o sétimo anjo está tocando sua trombeta, porque ele toca a última trombeta e é a sétima trombeta, e é ao mesmo tempo que o sétimo selo é aberto e é a vinda do Senhor. Então, os mortos ressuscitam. Então, eles já ressuscitaram? Já. Aí nós vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aleluia. Como isso é bom, meus irmãos. Isso é maravilhoso. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos tomar a Sagrada Escritura, porque a Bíblia e a mensagem estão em conexão. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Espero que os irmãos estejam compreendendo tudo isso. Verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu. O que é o Senhor descer do céu? É a vinda do Senhor. Subiu, ele está descendo. O mesmo Senhor descerá do céu, é Apocalipse 10, 1. Vi outro anjo forte que desce do céu. O Senhor que desce do céu, ele vem, esta é a sua segunda vinda, para manifestar como Filho do homem. Então, prosseguindo, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Então, quando o Senhor desce do céu, o anjo forte desce do céu, ele vem com essas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ele traz essas três coisas. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois o quê? Depois que o Senhor desce do céu, com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, os mortos ressuscitam. Depois, nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isto aqui é arrebatamento, certo? Na mensagem O Arrebatamento, parágrafo 130, o irmão Branham disse que tem que acontecer essas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, certo? 130, podemos ler? Preste atenção. Três coisas acontecem: um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, quero enfatizar essa parte aqui para você entender. Preste atenção no que Branham diz. Tem de acontecer antes
que Jesus apareça. Certo? Essas três coisas têm que acontecer antes que Jesus apareça. Prosseguindo, ele diz: agora um alarido. Ele diz: Jesus fará todas essas três coisas quando ele estiver descendo. Até parece que o irmão Branham está brincando com as palavras, porque ele diz que essas três coisas têm que acontecer antes que Jesus apareça. Mas ao mesmo tempo ele diz: Jesus executa essas três coisas quando ele estiver descendo. No mesmo parágrafo, ele deixa algo rico para nós. Ele diz: essas três coisas têm que acontecer antes que Jesus apareça. Mas Jesus executa as três coisas quando ele desce. Ele executa. Como assim? Elas acontecem, essas três coisas, antes de Jesus aparecer, se Jesus tem que executar ele mesmo quando ele desce. Então, entenda, quando Branham diz, essas três coisas têm que acontecer antes que Jesus apareça, é antes do arrebatamento, ele apareça nos ares. Mas Jesus executa essas três coisas quando ele desce. Não sei se os irmãos entenderam. Jesus desce e executa as três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, antes que Jesus apareça nos ares, antes do arrebatamento. Deu para entender isso? Isso é simples. Então, se nós temos o alarido, todo mundo diz que é da mensagem, diz: o alarido é a mensagem. Ou, meu irmão, minha irmã, se você tem a mensagem e crê que ela é o alarido, quem trouxe o alarido? O Senhor. Se ele trouxe o alarido, que é a mensagem, por que você não crê que ele também trouxe a voz de arcanjo e a trombeta de Deus? Porque é ele quem traz. Ele executa essas três coisas na sua descida. E essas três coisas são exatamente o que Branham disse, que o último anjo, quando toca essa trombeta, é ao mesmo tempo que a mensagem do último anjo é tocada, é proclamada, e o sétimo selo é aberto, é a vinda do Senhor. E os mortos ressuscitam. Então você entende isso, que essas três coisas são executadas pelo Senhor quando ele desce, e nós cremos que ele já desceu do céu. Nós cremos que ele já veio, e a prova que ele já desceu do céu é que nós estamos com a mensagem na mão. Se ele não desce, não tem mensagem, não tem alarido. Isso é a prova que ele já desceu, que o Senhor já desceu, que o anjo forte já desceu do céu. Aleluia. Agora, ele não trouxe só o alarido, a mensagem, os trovões. Ele também trouxe a voz de arcanjo, que é a ressurreição dos mortos, a trombeta de Deus, que é a sétima e última trombeta. Isso tudo foi executado na sua descida no monte pôr do sol. Quando você tem a nuvem formada de 7 anjos, ali no monte pôr do sol, em 1963, aí ele estava descendo do céu, meu irmão, para executar essas três coisas na sua descida: alarido, trazer o livro aberto, 7 trovões, voz de arcanjo, a voz de ressurreição, e a trombeta de Deus, que é a sétima trombeta, a última trombeta. Isso tudo é o sétimo selo, só ao mesmo tempo, diz o irmão Branham. E o que acontece? Os mortos ressuscitam. Aleluia. Glória a Deus. Porque veja, irmão,
Há 3 ressurreições, 3 raptos no Velho Testamento e 3 raptos no Novo Testamento. Correto? Isso foi o irmão Brana que nos ensinou. 3 raptos no Velho Testamento e 3 raptos no Novo Testamento. E você sabe que o terceiro rapto do Velho Testamento foi a ascensão de Jesus Cristo. Certo? Mas para ele subir ao céu, ele teve que ressuscitar. Correto? Naquela carne, ele não podia subir ao céu. Então ele teve que morrer. E a sua morte, em São Mateus, capítulo 27, versículo 50 e 51, vamos ver o que aconteceu na morte de Jesus. São Mateus, capítulo 27, verso 50 e 51. Glória a Deus. Verso 50. Na morte de Jesus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, ele morreu. Quero que os irmãos segurem esta grande voz. Certo? Memorize aí a grande voz, grande voz, grande voz, grande voz. Se você até quiser citar, falar para você ouvir, grande voz, grande voz. Quando ele morreu, ele clamou com grande voz e morreu. Rendeu o Espírito. O que aconteceu quando ele clamou com grande voz? Verso 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados. Olha o que produziu esta grande voz. A grande voz que Jesus clamou, quando morreu, ele clamou com grande voz. Esta grande voz produziu isto aqui. O véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. A terra tremeu, houve um terremoto. Quem provocou isto? A grande voz. As pedras fenderam-se, pedras rolaram, sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Na morte de Jesus, quando ele rendeu o Espírito, clamou com grande voz, esta grande voz fez causar o terremoto e fez os mortos ressuscitarem. Na morte. Só que tem um detalhe: esses mortos ressuscitaram na morte de Jesus, não saíram do sepulcro. Por quê? Porque tiveram que esperar Jesus cumprir o ministério da sua terceira puxada, que é pregar aos espíritos em prisão lá no Hades. E Jesus foi no Hades, pregou aos espíritos em prisão. Presta atenção. Depois de 3 dias, aqueles mortos que ressuscitaram na morte de Jesus, na grande voz que ele ecoou na cruz, esperaram esses 3 dias de ministério de terceira puxada de Jesus, pregando aos espíritos em prisão. E quando Jesus estava pregando aos espíritos em prisão, conscientizando a eles que eles não tinham mais redenção, salvação, porque é isso que a terceira puxada faz. Por um lado, ela condena,
Mas, por outro lado, os santos do Velho Testamento que haviam ressuscitado na morte de Jesus, ao ouvirem a pregação de Jesus, foram conscientizados de que o Messias tinha vindo e ele era o Messias ali. E tudo aquilo que que Abraão, Isaac, Jacó estavam esperando, ali eles se conscientizaram, souberam que chegou a hora e que Jesus era aquele indivíduo prometido por todo o Velho Testamento. Isso provocou um despertar neles e uma alegria. E depois de 3 dias, eles que haviam ressuscitado na cruz, com a morte de Jesus, quando clamou em alta voz, esperaram 3 dias do ministério da terceira puxada de Jesus, pregando aos espíritos em prisão, e depois de 3 dias, ele sai da sepultura, quando Jesus já sai junto com eles. Deu para entender isso? Então Jesus clama em alta voz na cruz, na sua morte, ressuscita os mortos, pedras rolam, trovões, relâmpagos acontecem. Eles são ressuscitados, mas não saem do sepulcro até depois de 3 dias, quando Jesus cumpre o ministério. Isto é Bíblia. O verso 53 diz: e saindo do sepulcro depois da ressurreição dele. E quando foi que ele ressuscitou? Depois de 3 dias. Embora houvesse ressuscitado antes. Certo, meus irmãos? Muito bem. E Jesus pegou esses santos do Velho Testamento, tirou do Hades, que era um local onde todos que morriam iam para lá, os santos do Velho Testamento e os rebeldes, no mesmo ambiente. Apenas um abismo separava um do outro, como Lázaro e o jovem rico. Estavam separados, porque eles tinham morrido por baixo de sangue de animal. Quando Jesus morre e vai lá, tira os santos do Velho Testamento, depois de 3 dias, Jesus os leva para uma 6ª dimensão. Tira da 5ª, leva para a 6ª. E eles estão na 6ª dimensão em um corpo celestial, que é um corpo teofânico, que não come e nem bebe, e não está limitado ao tempo. Para eles não tem dia, não tem noite, não tem ano, mês, nada. Estão ali descansando na 6ª dimensão, que não é o corpo glorificado, é um corpo celestial. Agora, aqui nos dias atuais, na segunda vinda de Jesus, quando o 7º selo é aberto, Apocalipse 10 se cumpre, a última trombeta é tocada, que é a 7ª, o 7º anjo está entregando sua mensagem na vinda do Senhor, no ministério da noiva, Cristo na sua noiva, Cristo no quíntuplo, que começou com o profeta e apóstolo Brana, com o ministério do Filho do Homem. Quando ele vem no monte pôr do sol, ele executa essas 3 coisas na sua descida: alarido, a mensagem, 7 trovões. Você sabe o que é alarido no dicionário? Depois você procure no dicionário o que é alarido, qual o significado da palavra alarido. No dicionário quer dizer clamor de vozes. Onde é que você encontra o clamor de vozes, se não em Apocalipse 10:3, quando ele vem do céu, brada como um leão, ele diz: 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Os 7 trovões é o alarido, clamor de vozes. E aí você vê que ele executa essas 3 coisas: alarido, 7 trovões, ele traz os trovões, mas ele executa também a voz de arcanjo, a voz de ressurreição,
e a trombeta de Deus. Ele executa essas três coisas na sua descida antes da sua aparição, o rapto, as nuvens. E isto provocou no Monte Pôr do Sol o que foi provocado no Monte Calvário. Apocalipse 10, o que ele diz? Apocalipse 10, versículo 3. E clamou com grande voz. Olha essa grande voz, outra vez. Houve uma grande voz no Calvário, que provocou um terremoto, provocou pedras rolarem, provocou o sepulcro se abrir, provocou uma ressurreição no Calvário, e aqui no Monte Pôr do Sol houve uma outra grande voz. Por isso você vê no Monte Pôr do Sol um terremoto que Brana disse que achava que era sua morte. Pedras rolaram no Monte Pôr do Sol. Era a grande voz sendo ecoada, a voz de ressurreição. Os mortos ressuscitaram. E tal qual no Monte Calvário, quando a grande voz ecoou na morte de Jesus, os santos do Velho Testamento ressuscitaram, não saíram do sepulcro não, embora tivessem ressuscitado, despertados. Só saíram depois de 3 dias. Aqui também, no Monte Pôr do Sol, os mortos já ressuscitaram, mas não saíram do sepulcro também. E qual o motivo? Aqui também eles têm que esperar a pregação da terceira puxada. Como lá tiveram que esperar 3 dias a pregação da terceira puxada de Jesus. Aqui também os mortos têm que esperar a pregação da terceira puxada de Jesus. Porque é Jesus que executa esta pregação da terceira puxada. Lá Jesus morreu e foi pregar aos espíritos em prisão, pessoas mortas fisicamente. Aqui a terceira puxada é pregada quando Jesus desce do céu, vem para a região dos perdidos. O inferno, irmão, subiu para a terra. Na dimensão dos perdidos, você tem aqui a dimensão dos perdidos, aqui em cima, pessoas mortas espiritualmente, almas em prisão agora, que já estão aprisionadas na 5ª dimensão. E quando Jesus desce do céu, ele vem pregar exatamente essas almas em prisão aqui em cima, que não precisou morrer fisicamente, são almas encarceradas. Mas quando esta pregação da terceira puxada do ministério é pregada às almas em prisão fisicamente, espiritualmente, aqui em cima, ela condena, mas esta mesma pregação conscientiza os eleitos do tempo do fim e traz salvação a este povo, a noiva de Jesus. E há uma ressurreição espiritual para os vivos que sai do sistema organizado, sepulcros, e há uma ressurreição para os que morreram fisicamente, estão na 6ª dimensão. Eu sei que você está perguntando, mas se eles ressuscitaram, cadê eles que eu não estou vendo? É a mesma pergunta que se poderia fazer no tempo de Jesus, quando morreu, clamou com grande voz, e os mortos ressuscitaram. Por ele dizer, cadê eles que eu não estou vendo? Tinham que esperar a pregação da terceira etapa de Jesus. E hoje tem que esperar a terceira etapa sendo pregada também aqui. E esta terceira etapa, esta voz de arcanjo, começou a ser pregada com William Brana. E ela prossegue com os pastores, evangelistas e mestres, e vai até o rapto. A mensagem que nós pregamos é a mensagem do 7º anjo, não é de um outro que se diz ser mensageiro no tempo do fim, não. É a mensagem deste mensageiro. Por isso que ela tem poder para produzir um novo nascimento, uma revelação no casal, no marido, na esposa, sem uma imposição.
Oh, meus irmãos, então os mortos já ressuscitaram e estão na sexta dimensão. E eles estão lá, não é num corpo glorificado, não, é num corpo celestial, é um corpo teofânico, que não come nem bebe. Primeiro Coríntios, capítulo 15, verso 40, já quero correr contra o tempo aqui, porque o tempo passa, né? 1 Coríntios 15, 40, diz assim: há corpos celestes e corpos terrestres. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Certo? Então, há esses dois corpos, terrestres e os celestes. O terrestre é esse corpo animal que você vê, que veio do pó da terra com 16 elementos. Esse é o terrestre. Mas quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, tombar, a pessoa morrer, esse corpo é levado à sepultura, ao pó, é o corpo terrestre. Sua alma sai desse corpo terrestre e entra no corpo celeste, que é o corpo teofânico, e vai para a sexta dimensão, para descansar. Certo? Agora, quando a ressurreição tiver concluída, que ela começou e terminará com a saída dos santos da sepultura, aquilo que aconteceu com Jesus na sua ressurreição, acontece com a noiva na sua ressurreição, com os santos do Novo Testamento. Se você prestar bem atenção, você verá em Lucas 24, preste atenção, meus irmãos, que isso é profundo, você não vê esse tipo de pregação em qualquer lugar. Lucas 24, verso 1, fala da ressurreição de Jesus. Diz assim: e no primeiro dia da semana, que foi apelidado de domingo pela Igreja Católica, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, quer dizer, ao amanhecer do sol, do dia, foram elas ao sepulcro, elas quem? As mulheres, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele havia ressuscitado. Aquele corpo de carne que foi sepultado não estava mais lá. Não estava mais lá. Porque ele foi ressuscitado. Eu quero ler agora aqui como foi o processo da ressurreição de Jesus. Porque o processo da ressurreição de Jesus é o mesmo processo da ressurreição dos santos, que devem sair da sepultura. Os santos que estão na sexta dimensão, que já ressuscitaram, mas não saíram da sepultura. Aqui Jesus saiu da sepultura. Certo? Vamos ver o processo para sair da sepultura? Parágrafo 148 da mensagem, a sempre presente água da rocha. Já vou concluir, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. A sempre presente água da rocha, parágrafo 148. Preste atenção no processo da saída de Jesus do sepulcro, como foi que se deu para ele poder sair.
Diz assim: e Jesus, quando ele estava aqui na terra, quando ele morreu, o que aconteceu? Sua alma desceu ao inferno, quer dizer, foi lá no Hades pregar aos espíritos em prisão. Quando ele morreu, sua alma desceu no inferno, certo? E pregou aos espíritos que estavam em prisão, as almas em prisão, que não arrependeram no longo do sofrimento dos dias de Noé. Seu corpo, o corpo de Jesus, a alma foi lá no Hades, e o corpo de Jesus, seu corpo foi para a sepultura. Seu corpo foi para a sepultura. Porém, presta atenção, porém, antes dele morrer, antes de Jesus morrer, ele encomendou seu espírito na mão de Deus. Pai, a ti entrego o meu espírito. E aí ele morreu. Sua alma foi lá no Hades pregar os espíritos em prisão, seu corpo foi para a sepultura. Porém, antes dele morrer, ele encomendou seu espírito nas mãos de Deus. Seu espírito foi para Deus. O espírito de Jesus foi para Deus. Sua alma foi para o inferno, lá no Hades. Inferno aqui é Hades, pregar os espíritos em prisão. E seu corpo foi para o sepulcro. Agora preste bem atenção o que acontece para ele sair. E Jesus foi barrado da ressurreição. Barrado. E Jesus foi barrado da ressurreição até quando? Até que as Escrituras pudessem ser cumpridas. Quero que você entenda que também aqui, os que morrem com Cristo, seu espírito volta para Deus. Quem morre aqui, qualquer pessoa que morre em Cristo, seu espírito volta para Deus, seu corpo vai para a sepultura, a alma desse indivíduo vai para a sexta dimensão, em um corpo celestial. Mas esse indivíduo, na sexta dimensão, ele é barrado da ressurreição, ou seja, da saída do sepulcro, até que a Escritura se cumpra totalmente. E Jesus foi barrado da ressurreição até que as Escrituras pudessem ser cumpridas. Aí diz assim: ele não pôde voltar, porque ele tinha que ficar no sepulcro por 3 dias e noites. Mas quando a Escritura foi cumprida, estas barras foram tiradas. Aí o que aconteceu? Seu espírito, o Espírito de Jesus, seu espírito desceu de Deus. Seu espírito é o espírito que dá vida. Seu espírito desceu para a sua alma, para a alma de Jesus. Sua alma, então, para seu corpo, lá do sepulcro, e ele ressuscitou novamente. Deu para entender isso? Quando ele morreu, seu espírito foi para Deus, seu corpo foi para a sepultura, sua alma foi lá no Hades pregar os espíritos em prisão. E lá ele estava num corpo. Quando passa os 3 dias que a Escritura é cumprida, aí o espírito que saiu de Deus foi para Deus, sai de Deus, volta, apanha a alma de Jesus, e a alma de Jesus apanha aquele corpo do sepulcro, o transforma, e ele sai do sepulcro, corpo transformado. Ele ressuscita, ele sai do sepulcro. Por isso que é dito que as mulheres foram no sepulcro e não acharam o seu corpo. E isso que aconteceu com Jesus deve e irá acontecer com os santos ressuscitados já
na sexta dimensão. Quero ler com você a sempre presente água da rocha, 149, a mesma mensagem. Olha o que acontece com a igreja, com os santos. Diz assim: e quando morremos, nossa alma irá para debaixo do altar de Deus. Esse debaixo do altar de Deus é a sexta dimensão, debaixo da sétima dimensão, onde Deus está. O altar de Deus, sétima dimensão, nós vamos para a sexta dimensão. Quando nós morremos, nossa alma irá para debaixo do altar de Deus. Nossa alma vai em quê? No corpo celestial, que é um corpo teofânico, que não come nem bebe. Quando nós morremos, nossa alma irá para debaixo do altar de Deus, o qual tive o privilégio de ver algumas manhãs atrás, como sabe, na visão. Ele foi lá na sexta dimensão e viu os irmãos ali. Suas almas estavam lá em um corpo celestial. Ele viu a sua filhinha num corpo de 20 a 21 anos. Viu a velha que ele guiou para Cristo com 80 anos, nova. A alma dela em um corpo celestial, teofânico. Ele diz ainda, aí diz, nosso espírito irá para Deus. E como aconteceu com Jesus, acontece conosco. Nosso espírito vai para Deus, que o deu, e nosso corpo voltará para o pó da terra. O que aconteceu com Jesus, acontece conosco. Aí diz assim, presta atenção. Mas algum dia, quando a Escritura se cumprir, que Escritura? A Escritura prometida para o tempo do fim, Apocalipse 10, que é a vinda do Senhor, sétimo selo, sétima trombeta, a última trombeta, voz de arcanjo, trombeta de Deus, alarido. Quando se cumprir totalmente, quando é que cumpre essa Escritura completa? Apocalipse 10, o sétimo selo, no rapto. Então ele diz, quando a Escritura se cumprir, o que acontece? Olha só, nosso espírito será liberado de Deus e sai de lá para nós, nosso espírito. Quando morremos, nosso espírito volta para Deus. Mas no dia para sair do sepulcro, nosso espírito sai de Deus e vem para nós outra vez. Quando a Escritura se cumprir, nosso espírito será liberado de Deus. E aí, recolherá a alma. Nosso espírito vem de Deus, passa na sexta dimensão, pega a nossa alma ali, recolherá a alma, e a alma, o corpo da sepultura. E sairá aquele corpo transformado, glorificado. O corpo transformado, glorificado. Um outro corpo glorificado. Não é mais o celestial. Glorificado. Assim como o Espírito saiu de Deus, apanhou a alma de Jesus do Hades, foi e apanhou o corpo dele e o transformou. Aleluia. Os que morreram aqui também, o Espírito vem de Deus, passa, pega a alma na sexta dimensão, e a alma pega o corpo e o transforma. O poder vivificador. Aleluia. E o poder que nos levantará está agora mesmo em nós. Aleluia. Então, meus irmãos, podemos continuar essa
mensagem em outras ocasiões, porque ela é muito profunda, mas é lindo em ver essas verdades tão esclarecidas. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito em nossa vida, que tenhamos graça cada dia soberana, para que possamos prosseguir caminhando nesta fé, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Posso sentir, a hora é urgente, fé de rapto preciso alcançar. Pra mim o viver é Cristo, o morrer para mim é ganho. Um novo corpo espera por mim, é incrível, mas é real. Estou me preparando para o paradoxo. O que você fará? Alguns perguntam por que sou estranho ao ver a forma que vivo aqui. Por muito tempo andei perdido e em pecado, mas Deus veio a mim, revelou que pertenço a Ele, mostrou que esse mundo está morrendo, breve virá um grande terremoto. Um corpo transformado é a única saída. Um corpo transformado é a única saída. Posso sentir, a hora é urgente, fé de rapto preciso alcançar. Pra mim o viver é Cristo, o morrer para mim é ganho. Um novo corpo espera por mim, é incrível, mas é real. Estou me preparando para o paradoxo. O que você fará? Como Noé, aqui estou, me preparando sob o comando de Deus. Com meus olhos. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, nós agradecemos a audiência dos irmãos.